Bem-vindas e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai desvendar um material bem interessante. A nossa ideia aqui é tentar achar os fios que conectam, sabe? Como a sociedade forma a gente, como a nossa cabeça funciona por dentro. E aquelas perguntas filosóficas maiores por trás de tudo. Exato. Basicamente, né? Quanto que é social e quanto que é, sei lá, o nosso... É uma ótima pergunta e o material propõe justamente isso. Usar a sociologia, a psicologia, a filosofia, não como caixinhas separadas, mas como lentes diferentes para olhar a mesma coisa. Como o que está lá fora conversa com o que está aqui dentro. Legal. Então, começando pela sociologia. O texto cita Durkheim, né? A ideia de coesão social. Como isso funciona na prática, assim. Bom, pensa naquele sentimento de pertencer a um grupo, sabe? Ou nas regras que a gente segue. Às vezes sem nem perceber. O Durkheim olhava muito para isso, para esses laços que unem a sociedade, que criam uma consciência coletiva. Uhum. Mas, claro, não é só harmonia. O Weber já focava mais na ação do indivíduo, mesmo dentro dessas estruturas sociais. E o Marx viu o conflito, né? Principalmente o conflito de classes, como grande motor da mudança. Então são forças diferentes atuando, puxando e empurrando a gente, né? Exatamente. A sociedade monta o palco, digamos assim. Tá, e como a gente aprende a atuar nesse palco? Aí que entra a psicologia, imagino. O behaviorismo, que o texto menciona? Isso. O behaviorismo com o Watson, o Skinner, ele foca muito no que a gente consegue observar, no comportamento. A ideia central é que a gente aprende por associação, é o condicionamento clássico, ou pelas consequências das nossas ações. Tipo recompensa e punição. Exato. É o condicionamento operante. Muitos dos nossos hábitos, das coisas que a gente faz no dia a dia, foram moldados assim, por esse feedback do ambiente, sabe? Mas a gente não é só reação, né? Tem o pensamento, o processamento. Como a psicologia cognitiva entra nisso? Ótima colocação. A cognitiva vê a mente mais como um computador, um processador de informações. Ela quer entender como a gente percebe o mundo, como a memória funciona, como a gente toma decisões. Ah, então ela explica por que pessoas diferentes reagem diferente à mesma situação social? Exatamente. É o filtro interno que cada um aplica àquela realidade externa que a sociologia descreve. É como a gente interpreta o que acontece. E falando nesse filtro interno, nossa, aí a gente chega a fundo mesmo, com Freud, id, ego, superego. Parece uma briga interna, né? E de certa forma é assim. O Freud viu o id como nossos desejos mais básicos, sabe? Impulsos. O superego seria a nossa consciência, as regras sociais que a gente internalizou. E o ego? O ego é o coitado que fica no meio, tentando equilibrar o id com o superego e com a realidade lá fora. É um mediador. E essa dinâmica interna, veja só, ela espelha muito as tensões que a gente vê na sociedade, entre o desejo individual e a norma coletiva. Nossa, que interessante. Uma política interna refletindo a externa. E Jung? Ele complica mais? Ele expande, eu diria. Jung traz a ideia do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Arquétipos. O que seria isso? São tipo símbolos, padrões universais que a gente herda culturalmente. Aparecem em mitos, sonhos. É como se existisse uma camada ainda mais profunda, compartilhada, influenciando como a gente vê o mundo, muitas vezes sem a gente nem notar. Isso leva direto para as questões filosóficas, né? Porque se a gente é moldado por fora pela sociedade e por dentro por essas estruturas psíquicas, onde fica a nossa liberdade? O texto fala do contrato social. Sim, é uma questão clássica da filosofia. Pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau, eles debateram muito isso. Por que a gente aceita viver em sociedade e seguir regras? A gente abre mão de uma parte da liberdade individual em troca de quê? Segurança, ordem. É a eterna busca pelo equilíbrio entre o eu e o nós, né? Exato. Até que ponto as regras nos protegem e até que ponto elas nos limitam? É uma pergunta sempre atual. E o existencialismo com Sartre e Camus, ele meio que joga a bola de volta pra gente, né? Tipo, se vira aí pra achar sentido. Pois é, o existencialismo bate muito na tecla da liberdade radical. A gente é livre para escolher, mas também é responsável por criar nosso próprio sentido, já que não tem um roteiro pronto. E a fenomenologia, rapidinho. A fenomenologia convida a gente a olhar para a própria experiência. Como é que a gente percebe o mundo?
como a consciência funciona. A filosofia, no fundo, dá as ferramentas para a gente questionar a base de tudo isso. Então, para amarrar tudo que a gente viu nesse material, não dá para sacar o indivíduo sem olhar para a sociedade. E nem a sociedade sem entender como os indivíduos funcionam por dentro, como pensam, sentem, aprendem. E a filosofia ajuda a gente a perguntar, para que tudo isso? Qual o sentido dessa dança toda? As tensões sociais moldam a gente. A nossa mente interpreta esse mundo social. A nossa psique lida com conflitos que refletem os de fora. E a filosofia, bom, ela permite que a gente questione tudo isso. É tudo interligado. E fica uma última provocação, né? Inspirada no próprio material. Sim, uma reflexão para continuar pensando. Pegando o gancho do contrato social, será que as regras que a gente aceita hoje em nome da segurança, da ordem, será que elas realmente equilibram bem as nossas necessidades individuais com as do coletivo? No mundo de hoje, né? Exato. No nosso mundo contemporâneo, esse equilíbrio ainda está funcionando como deveria? É algo para a gente continuar mastigando, né? Sobre o nosso lugar nisso tudo.